Olá, pessoal. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né, à nossa disciplina. Nós vamos estudar agora sobre qualidade de segurado, né, o que faz, os limites, condições, requisitos, o que faz você perder a qualidade de segurado, como que você faz, como que você faz para reaver, né, essa condição de segurado. Vamos lá, a gente vai começar falando sobre a questão da definição, né? Sobre o nosso intuito aqui é explanar, né? Explicar da forma mais detalhada que eu consegui fazer sobre esses aspectos, né? Relativo à qualidade de segurado, ou seja, nós vamos abordar requisitos, condições para aquisição e condições para manutenção da condição de segurado, situações de perda e situações requisitos, né? Para se readquirir a condição de um segurado da Previdência Social. A gente vai se fundamentar basicamente na Lei 8.213, tá? Em doutrina, vamos dar uma olhadinha também nos doutrinadores, tá bom? Para esse desafio aí do concurso do INSS. Vamos lá. O que é a condição de segurado? Essa qualidade de segurado é uma condição jurídica, tá? Que o indivíduo ele tem que possuir para ter acesso aos benefícios do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo nosso INSS. A Constituição Federal, no artigo 201, que a gente olhou previamente, né, nas outras aulas, ela não estabelece sobre a Seguridade Social e ela não disse que o objetivo da Seguridade Social é a proteção do cidadão em diversas situações, né? E já que tem este objetivo, você precisa de requisitos, você precisa de regras, né, para manter essa Seguridade Social, esse direito. E isso é a sua qualidade de segurado, a sua condição de usufruir de alguma forma desse direito, tá bom? Ah, no nosso direito previdenciário, a sua qualidade de assegurado pelo regime da Previdência, ele tem relação direta com o vínculo do trabalhador ao INSS, que é o que a gente viu previamente, que é quem administra a nossa Previdência Social, tá? É, esse vínculo que se deve ter com o INSS é um elemento essencial para você ter direito a benefícios, como auxílio-doença, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte, aqueles benefícios que a gente viu na aula passada, tá? Então, a nossa Lei 8.213, que é a lei que regula a Seguridade Social e esses benefícios, ela vem estabelecer condições, tá? Para aquisição, condições de perda e condições de reabilitação da sua condição de segurado, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, que o artigo 11, né, da Lei 8.213. Primeiro eu vou dar uma lida aqui, que eu já deixei aqui, justamente para a gente poder, né, como eu disse, é importante ter uma relação mais próxima com a Lei 8.213, 8.212 e também com o artigo 201 da Constituição Federal e demais que tratam da Previdência, tá? Vamos dar uma lida aqui no 201 da Constituição. Seguridade Social será organizada sob a forma de um sistema único e universal, visando atendimento de necessidades básicas da população e com abrangência obrigatória para cobertura de riscos sociais, tá? Aí a gente vai lá para o artigo 11 da Lei 8.213, que ela diz o seguinte: são assegurados obrigatórios da Previdência Social, na forma da lei. Você se lembra da aula passada? Quem são essas pessoas? Os empregados são as pessoas que têm vínculo empregatício para a CLT, tá? Que trabalham de forma onerosa, ou seja, recebem salário. Trabalhadores avulsos, empregados domésticos, contribuintes individuais, segurados especiais e também os facultativos, tá? Então, esses seriam os beneficiários da utilização dessa condição, tá? Que estão, de fato, cobertos mesmo pelo regime da Previdência Social, tá? A gente tem também não apenas o artigo 11, mas a gente pode também, que diz o seguinte: segurado será, de acordo com sua categoria, filiado ao regime geral da Previdência Social,
Ah, tá. Tanto o artigo 11 quanto o artigo 12 estão ipsis aqui. Eu acabei, porque eu havia colocado aqui. É, continuando aqui, eu tive um pequeno probleminha com o áudio, mas o que eu estava dizendo, não sei se chegou a travar o áudio, mas é sobre o artigo 11 da Lei 8.213, tá? E continuando aqui, né? Vamos seguir sobre formas, né, de aquisição da qualidade de segurado. Como que eu me torno assegurado do INSS? O que eu preciso fazer para eu estar debaixo dessa cobertura desse sistema? Essa aquisição, o início da qualidade de segurado, ela ocorre no momento em que o trabalhador inicia sua contribuição ao INSS, que é o quê? Contribuiu, você, em regra, tá? Você contribuiu, você é beneficiário. Contudo, a gente tem aquelas questões que nós olhamos nas aulas anteriores, a questão da carência, né? Você começa a contribuir e aí tem um tempo para que você possa, de fato, usufruir de desses direitos. Tem alguns que têm exceções que não possuem carência, tá? Geralmente são situações em que você tem a questão da surpresa, né? Que não são casos programados, como acidente, às vezes uma morte, tá? São casos aí que autorizam o usufruir do benefício sem necessidade da carência. Mas o que te torna um segurado da Previdência Social é contribuir ao INSS, que é quem administra a Previdência aqui no Brasil, tá? Para os segurados obrigatórios, empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, essa qualidade assegurada ela é adquirida automaticamente. Assim que o vínculo com seu empregador ele é formalizado, as contribuições são realizadas, você ali já se torna um segurado. Para aqueles contribuintes que são contribuintes individuais e facultativos, que são aqueles que não têm obrigação, eles optam por contribuir. A qualidade de assegurado, ela vai se iniciar com o pagamento das contribuições para o INSS. Então, a diferença é, se você é contribuinte obrigatório, inicia ali com o vínculo, tá? Se você individual ou facultativo, inicia ali de fato, as contribuições, tá bom? Assim, um trabalhador autônomo ou facultativo, como o estudante, aposentado, são aqueles que nós estudamos que não têm a obrigação, eles optam por ser segurados pela Previdência. Se ele quiser manter essa qualidade de segurado, ele precisa contribuir regularmente. Porque se você faz parte do segurado obrigatório, se você tem um vínculo empregatício, seu empregador vai fazer o recolhimento e o repasse ao INSS desse benefício. Se você é facultativo, você que tem que controlar e fazer esses pagamentos. Se você deixa de pagar, você deixa de ser ah, amparado, né, por esse sistema. É, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos um trabalhador autônomo, tá? E ele decide iniciar a contribuir ao INSS. Então, no momento que ele realiza o primeiro pagamento da contribuição mensal, ele adquire a qualidade de assegurado, tá? A partir desse momento, ele tem direito a benefícios, né, como aposentadoria por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-doença, entre outros. Desde que ele cumpra, claro, aqueles requisitos legais da questão da carência, tá? Existem alguns que têm carência, mas tem situações que não têm. Mas o que importa a nós é que a partir do momento em que ele realiza o pagamento de forma autônoma, ele se torna um segurado, tá? Ah, nós vamos seguindo aqui, passando aqui sobre a questão dessa forma, né, formas de você adquirir essa condição de segurado, né? Eu gosto muito de algumas doutrinas, tá? São interessantes. Tem o Carlos Alberto Pereira e a Alice Monteiro de Barros no curso de Direito Previdenciário, que eles dizem o seguinte: a aquisição dessa qualidade de segurado, ela pode ser formal ou automática. O que que é isso? Segurados obrigatórios, que é empregado avulso, doméstico, o empregado comum, é, é automática essa condição de segurado. Firmou o contrato de trabalho, você é segurado.
Aqueles que são individuais e facultativos, ela é uma condição de beneficiário adquirida, ela não é automática, ela necessita que você contribua, que você se filie para que você possa ter acesso, tá? Agora vamos aqui à questão da manutenção. Manutenção da qualidade de segurado da Previdência. Essa manutenção, ela está vinculada à continuidade da contribuição, ou seja, para aqueles que são segurados obrigatórios, como empregados, seletistas, né, que trabalham sob o regime da CLT, com a consolidação das leis trabalhistas, essa manutenção ela ocorre automaticamente, tá? Você tem ali um vínculo trabalhista ativo, você tem também está mantido, né? Você tem mantido, você tem ativo o seu vínculo com a Previdência Social, visto que as contribuições são feitas diretamente em folha de pagamento, né? Então, o empregador desconta ali e repassa ao INSS, então é de forma automática. Contudo, a nossa legislação previdenciária criou um conceito que se chama o período de graça, que a gente comentou mais brevemente na outra aula, que é o quê? É esse tempo em que o segurado ele mantém a qualidade de segurado do INSS, mesmo depois que cessou suas contribuições. Ou seja, a pessoa saiu do trabalho, né, ela teve ele rescindido seu contrato de trabalho, as contribuições irão cessar, mas aí, durante um tempo, ele ainda fica segurado pelo INSS. É o que a gente chama de período de graça, tá? Claro que tem que cumprir alguns requisitos legais, tá? Esse período de graça, ele garante uma certa proteção para o trabalhador, né? Em caso ali de dispensa do seu trabalho, tudo, perda ali daquele emprego, às vezes ele mesmo decide sair e tudo, mas que ele se mantenha coberto pelo regime de previdência, tá? Esse período de graça, ele varia, né? Conforme a categoria do trabalhador, ou seja, varia conforme a categoria dele e o tempo de vínculo que ele tem de trabalho, porque automaticamente o tempo de vínculo dele ao regime de previdência, ou seja, em regra, esse período é de 12 meses. Termina o contrato de trabalho, aí se suspende, para, né, as contribuições, já que são feitas diretamente em folha de pagamento, e aí esse período de graça continua por 12 meses. É a regra, tá? E ele ainda pode ser prorrogado, dependendo da situação do trabalhador, tá? No caso, assim, de segurado doente, uma segurada gestante, tudo tem alteração aí, desses 12 meses tem alteração desse prazo, tá? É, a gente tem aqui os artigos, né, que eu separei. Eu coloquei até um exemplozinho assim de uma pessoa que perde o emprego, mas mantém a qualidade de segurado por 12 meses depois da demissão, entendeu? Porque é o período de graça, tá? Artigo 5º da Lei 8.213, artigo 15 de perdão, da Lei 8.213, tá? A gente tem um parágrafo primeiro e o parágrafo terceiro que vão tratar disso. Parágrafo primeiro, o segurado mantém a qualidade de segurado durante o período de graça, ainda que tenha cessado a contribuição, desde que tenha cumprido os requisitos legais, tá? Ah, e aí, o que eu disse, né, sobre a questão, o próximo artigo fala a mesma coisa e ele fala sobre a questão de prorrogação, tá? Então, o que a gente tem que saber que é o seguinte, período de graça, a regra é 12 meses e ele pode ser prorrogado, tá bom? Ah, continuando aqui, nós vamos aqui, o que faz alguém perder essa qualidade de segurança? Porque nós temos que nós estudamos como você se torna um segurado, né? Como você mantém essa condição de segurado da Previdência e uma forma de você. E o que que pode acontecer para eu perder essa condição, para eu deixar de ser segurado da Previdência Social? Ela ocorre quando o trabalhador deixa de contribuir para o INSS. Ou seja, ele esgota esse período de graça sem realizar novas contribuições, tá? Então, passou esse período da graça, que em regra 12 meses, e ele não contribuiu de novo, ele não arrumou outro emprego, ou ele não começou a contribuir de forma individual, ou ele não conseguiu um outro vínculo de emprego, ele vai perder a condição de assegurado pela Previdência Social. Essa perda, ela implica em quê? O que que acontece se eu deixo de contribuir, eu deixo de ser um segurado? Eu vou ficar impossibilitado, tá, de pleitear benefícios na Previdência, ou seja, auxílio-doença, auxílio-reclusão, se for o caso, tá?
pensão por morte também, se for o caso, tá? Então, essa qualidade de segurado o que que acontece? Ela não vai te impedir de você continuar recebendo os benefícios que você tem direito, tá? Se você tiver cumprido os requisitos até a data dessa perda de qualidade de segurado, com aposentadoria, por exemplo, tá? Contudo, você perde, quem perde essa qualidade de assegurado não pode acessar novos benefícios, tá? Como auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte, etc., a partir da perda, tá bom? Então, parou de contribuir, o benefício que você já goza, você continua. Você não pode pedir novos benefícios, não pode pleitear novas coisas, tá? Eu trouxe aqui um exemplo prático, é, que vamos supor que uma pessoa, né? Carlos foi empregado durante 10 anos e depois de ser demitido, ele não contribuiu mais para o INSS, tá? Ele usou o período da graça dos 12 meses, depois desse período ele perdeu a condição de segurado dele. Isso quer dizer o quê? Se ele ficar doente ou precisar de algum outro benefício, ele não vai poder solicitar auxílio-doença, etc., né? Já que ele não possui mais essa qualidade de segurado, entendeu? Então, aí, durante esses 12 meses... Isso aí a gente está falando da regra, né? Dos casos que são regra, porque existem exceções, existem especificidades de casos, mas para nossa situação específica aqui é interessante saber disso, tá? Sobre essa questão do período de graça. A gente tem aqui o artigo 5º da 8.213, que é o parágrafo 3º e parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte: a perda da qualidade segurada ocorre quando cessar a obrigação de contribuir e terminar o período da graça. Tá? Ou seja, acabou sua obrigação de contribuir, acabou seu vínculo de emprego, você ficou ali por um tempo, né, sobre o período da graça, e aí o período da graça acabou, você ainda não contribuiu, você perdeu sua condição de segurado, tá? Aí o parágrafo 3º também. Que diz o seguinte: o segurado perde a qualidade de segurado quando, após o término desse período de graça, ele não realizar nenhuma contribuição ao INSS. Essa perda da qualidade de segurado, ela não é irreversível, né? O trabalhador ele pode readquirir ela assim que ele voltar a contribuir. Se ele não arrumar um emprego, que o emprego traz essa contribuição automática, se ele não arrumar esse emprego, ele pode contribuir de forma autônoma para que ele continue, para que ele permaneça coberto, tá? Então, enquanto ele não reiniciar essas contribuições, ele não vai ter direito a novos benefícios, tá bom? Ah, nós temos aqui agora, vamos ver aqui, sobre situações, possibilidades. O que acontece para que você volte a ser um segurado? Uma reaquisição dessa qualidade de segurado, como que funciona, né? Ela ocorre quando o trabalhador volta a contribuir para o INSS, depois ele ter perdido, entendeu? Parou a contribuição, passou o período da graça, não voltou a contribuir, perdeu a condição de segurado. Aí, se ele voltar a contribuir, ele retoma, ele volta a ser um segurado da Previdência, tá? Esse processo é importante porque ele permite que o trabalhador possa restabelecer, né, o seu vínculo com a Previdência Social, adquirindo novamente, né, o direito a benefícios. Vou dar um exemplo aqui de alguém que perdeu a qualidade segurada, ou seja, ela perdeu o emprego, ficou 12 meses sem conseguir novo emprego, e não contribuiu mais, ou seja, ela perdeu, ela passou o período da graça e perdeu a condição de segurado. Aí ela volta a trabalhar depois desses 12 meses, vamos supor. Em dezembro ali ela perdeu, né? E aí lá em fevereiro ela volta a trabalhar. Automaticamente ela volta a contribuir para o INSS, então ela vai readquirir, a Fernanda vai readquirir a qualidade de segurado, tá? E a partir desse momento ela pode acessar os benefícios previdenciários, tá bom? Desde que cumpra os requisitos, né? Não pode voltar a um emprego, pedir você pode, né? Pedir uma aposentadoria ou algo assim, mas aí vai ser com base nas análises, né? Se você tiver cumprido ali o tempo, ou os requisitos necessários, tempo de contribuição, idade, tudo.
Aí você consegue. Isso aí está lá no artigo 15, parágrafo 4º da Lei 8.213, que está assim, ó. A reaquisição da qualidade de segurado ocorre quando o segurado volta a contribuir para a Previdência Social, independentemente do tempo que tenha ficado sem contribuir, tá? Não importa quanto tempo você ficou sem contribuir, se você volta, você se torna um segurado novamente, tá bom? Essa reaquisição ela é um instituto importante também para assegurar que o trabalhador tenha uma segunda chance de se vincular ao sistema previdenciário, para que não seja tão burocrático, né? O retorno dele, né? Para que seja um retorno rápido, porque, como nós vimos anteriormente, trata-se de um direito constitucional, né? E é um direito que precisa estar disponível a quem de direito, né? Se você precisaria usufruir de um auxílio doença ou algo assim, tem caráter urgente, ou um benefício de prestação continuada, um BPC, você precisa disso, né? Então, isso precisa, BPC não, me desculpa, né? É um auxílio doença, uma pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio maternidade, precisa estar disponível, tá? Para que você utilize. Então, é por isso que é simples, entre aspas, voltou a contribuir a quem já contribuía antes para poder ter novamente essa condição, tá bom? Cumprindo, claro, os prazos e os requisitos que a lei ordenar, tá bom? Mas, em regra, é um terço, tá? Por exemplo, se eu perdi a minha condição, né? Eu passei pelo período de graça, eu não contribuí, e após isso eu consegui um emprego e estou contribuindo automaticamente, novamente. Se eu precisar utilizar, geralmente é um terço do que seria o período de carência. Então, se o período de carência para que eu tenha acesso a alguns benefícios for de um ano, é um terço desse prazo que eu vou precisar contribuir, entendeu? Então, é célere, é rápido, tá? Porque tem um fim social, né? E é constitucionalmente garantido. Então, não pode ter entrave para você ter acesso a esse direito, tá bom? É, então, é daí essa importância de se facilitar o acesso a você ser beneficiário novamente, porque isso aí faz com que um benefício que antes estaria inacessível para você, em razão da sua perda de qualidade de segurado, torne ativo, torne disponível, tá? Como um beneficiário. Então, assim, eu vou dar uma aqui. Resumindo, né, é necessário que nessa matéria específica vocês compreendam que existem a aquisição da condição de beneficiário, aquisição, né, que é você começar a contribuir para a Previdência, a manutenção, ou seja, como eu vou continuar sendo beneficiário da Previdência, contribuindo, tá? A perda, que é a falta de contribuição após o período de graça, e reaquisição, que é você se tornar novamente um beneficiário, tá? Um vinculado ao sistema de previdência social, tá bom? Isso aí tudo, né, elencado na Lei 8.213, como a gente observou, tá? Assim, é importante ter essa noção, né, esse entendimento, porque isso é altamente cobrado, né? Então, eu espero que tenha ficado claro aí a respeito das formas de aquisição e perda da condição e, e formas de você reaver, né? Reaquisição da condição de beneficiário da Previdência Social, tá? Eu agradeço a atenção e até a próxima.